Fala pessoal, tá começando aqui o primeiro episódio do nosso podcast Terapia Crítica, um podcast que a gente fala de saúde mental com profundidade, sem enrolação, sem romantizar o sofrimento. E para abrir esse tema, nós temos hoje timidez, como superar os seus bloqueios. Afinal, o que é que tanta gente trava? Por que tanta gente trava na hora de qualquer episódio durante a vida, na hora de se expor, ou na hora de falar em público, ou simplesmente de ser quem é? E para essa conversa eu estou muito bem acompanhado com a doutora Ramile Leal, psicóloga clínica, e a doutora Fátima Rodrigues, psicanalista, duas mulheres que têm vivenciado esse grande problema da nossa sociedade em sua clínica prática. Então, se você já deixou de fazer algo com medo do olhar do outro, se você já deixou de fazer algo por timidez, esse episódio também é para você. Doutora Ramile? Vamos embora. Olá, pessoal. Meu nome é Ramile Leal. Como o Wesley falou, eu sou psicóloga clínica. Estou no processo também de especialização em psicologia organizacional, atuando não só no ambiente clínico, como também com palestras no ambiente das empresas, trabalhando sobre saúde mental e voltado para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Doutora Fátima? Meu nome é Fátima Rodrigues, sou professora e psicanalista clínica e também tenho especialização em neuropsicologia. E aí vem a grande questão. Eu acho que nós devíamos iniciar com uma pergunta que é muito simples, mas eu acho que é bem direta, que é, por exemplo, afinal, a timidez ela é o quê? Ela é um traço da personalidade ou ela é só um obstáculo da vida? E aí é muito interessante porque existem algumas divergências, pensamentos diferentes com relação aos teóricos, que colocam muito como um traço de personalidade, de comportamento, de pensamento, de emoções. Eu achei interessante uma que colocou como um traço de temperamento, que seria uma versão que antecede a personalidade. Isso vai ser um problema, sabendo que eu tenho ao lado de uma TCC e uma psicanalista, né? Não, eu não acho que é um problema, eu acho que é uma oportunidade, porque a gente enfrenta no nosso dia a dia essas briguinhas, mas a abordagem, elas são caminhos diferentes, sim, mas para chegar no mesmo fim, que é ajudar o paciente, o cliente, o usuário a ter uma melhor qualidade de vida, a resolver as questões que estão trazendo sofrimento e que estão complicando o dia a dia, né, essa rotina. Aí vem, doutora Fátima, aí vem outra pergunta, porque de onde é que vem essa timidez? Ela é inata ou ela desenvolve ao longo da vida? Porque isso acaba respondendo essa primeira pergunta, se ela é um traço de personalidade ou ela é um obstáculo da própria vida que veio a modificar quem é o ser humano. Existem pesquisas que demonstram que é inata, mas se você prestar atenção, se você for olhar nos dados, não é. Ela é desenvolvida ao longo da vida. Às vezes, quando você polda muito uma criança, seus traços de personalidade, então isso aí vai acarretando uma timidez, um medo de errar, um passo que eu vou dar e todo mundo está me vendo, e aí eu prefiro ficar calada, e aí eu vou ficando quietinho, e aí vai desenvolvendo com o longo do tempo. Então, assim, vamos dizer que seja meio a meio, 50%. Então, eu de certa forma discordo um pouco, porque existe aquela frase que é uma máxima, né, na academia, né, que toda criança é uma tábula rasa, né? Que ela é uma esponja de adquirir aquilo que vem posterior ao nascimento. Então, a gente pode até entrar para esse tema posteriormente no próximo episódio, mas aí vem a ideia legal do que é inato e do que não é inato. Existem algumas pesquisas desenvolvidas que colocam que existe uma relação dinâmica entre a questão genética, a questão do ambiente e da experiência de vida. Tem uma pesquisadora, eu não vou me lembrar se é Thalia Ely, que ela traz com relação que é 30% genética a timidez, por conta da questão de predisposição. Então, tem crianças que elas já na primeira fase de desenvolvimento, elas se mostram mais caladas, mais introspectivas. Sim. E isso traz como se fosse uma predisposição para encaminhar para a timidez. Só que aí se soma com a questão da experiência de vida, do ambiente, como foi a criação. E, consequentemente, né, ao longo da vida, se não tratado, se não enfrentado de alguma forma, acaba trazendo prejuízo para a vida da pessoa. E o complicado da questão da composição genética é que não tem como ser mapeado, né? Duas crianças que nascem do mesmo ambiente familiar, dos mesmos pais, com características totalmente diferentes.
Tentam, né? Mas é muito complexo ainda para se conseguir uma definição. E como a timidez ela não é considerada doença, não é considerada transtorno, porque tecnicamente ela é tida como algo leve, então não existe tanto estudo direcionado, apesar de afetar 50% da população mundial, consoante algumas pesquisas. E aí vem a grande pergunta, quais são os fatores que contribuem para essa timidez? Com relação à questão da criação, às vezes um ambiente com pouca comunicação, isso atrapalha, isso pode contribuir. Experiências sociais, né? Uma situação em que você se expôs e os coleguinhas naquela primeira infância caçoaram, riram de você. Então começa a despertar uma intensificação do medo do julgamento, do medo de estar errado. E, consequentemente... E os pais também tendo o zelo muito grande e poda muito tudo. Né? Isso, aquela coisa de tem que ser meu filho, tem que ser assim, eu tenho que cuidar dele, eu tenho não deixar ele falar essas coisas, eu não quero que ele revide, eu não quero que ele fale. Aí agora vem uma pergunta pessoal. Somos 3 pessoas tímidas. O making off vai perceber isso, que nós somos 3 pessoas tímidas. Seus pais poldaram vocês? Eu venho de uma família que meus pais são tímidos, que existiu pouca comunicação, pouco diálogo, desde cedo. Meu pai, ao longo da sua vida, ele enfrentou, mas dentro de casa ele era muito calado, ele não era tão participativo nos diálogos, minha mãe também, sempre ocupada. Então, eu cresci muito isolada. E quando eu me parti para um ambiente escolar, eu sempre precisava de uma pessoa extrovertida e muito comunicativa, expansiva, para chegar até mim. Eu sempre ficava muito na minha, muito quietinha, não conseguia dar esse passo, mesmo querendo, para me socializar. Então... Eu digo por mim, meu pai, por ser um pastor evangélico, um líder religioso, ele, de um nível intelectual altíssimo... Já tem uma abertura melhor, né? Ele tinha uma abertura... Não necessariamente. Aí é que está uma grande questão, porque eu via nele um objetivo de vida inalcançável. Alguém que tinha um controle emocional e diante... Meu pai foi pastor de uma igreja de 2.000 membros em Campina Grande. E agora imagine, você... Um dia você tratar isso naturalmente, porque para ele isso é algo natural. E eu, necessariamente, não tinha essa capacidade e até hoje eu fico retraído. E eu tenho uma mãe, espero que ela esteja vendo e não brigue comigo quando eu chegar em casa, que é altamente perfeccionista. Professora de linguagens, língua portuguesa, onde... Até hoje, por exemplo, eu já tratei com a senhora sobre isso, para aprender outros idiomas eu tenho receio de aprender, porque há um perfeccionismo existente na minha criação que eu não posso errar. Especificamente com linguagens, mas eu acabo trazendo isso para outros lados e isso é a timidez. Então, isso não seria poldar? Você não pode errar? Sim. Então, assim, a expectativa dos pais com a gente é que a gente não erre, que a gente seja o melhor, que a gente traz aquele resultado que eles queriam ter tido. Até porque, normalmente, nesse processo geracional, os pais, eles colocam assim, eu estou dando para você todas as oportunidades que eu não tive. Então, já que você tem todas essas oportunidades, não só aproveite, mas consiga. Isso. Chegue lá. Aí essa exigência que eles colocam termina que trava. Então, se você não vai conseguir, como você falou, você achava que seu pai era inatingível, aquele jeito dele, aquele patamar. Então, meu pai parecia um vereador, ele conversava com o novo velho, pessoas que não conhecia, ele tinha uma capacidade de articulação verbal. Você ia ser não. assim como ele, mas tu agora é. Não, eu mascaro. Não, eu acabo seus alunos sabem. Tô com alguns aqui hoje. Pois é. Mas essa é uma temática bem interessante, porque assim, por mim, eu falo por mim, eu acabei sendo... moldado no ambiente acadêmico. Eu digo direto que meu pai era o seguinte, eu tinha uma dúvida sobre algum tema, principalmente teologia, que eu gostava muito, que eu gosto muito, e eu dizia, pai, sobre tal assunto. Ele pegava um livro e me dava, leia esse, que esse tem a resposta. Mas eu tenho que ler um livro para entender uma resposta. Ele fez ler. Sinceramente, ele hoje não está mais vivo para poder me responder isso. Pode ser preguiça de tentar responder uma questão, que o pai faz isso em relação ao filho também. Mas eu entendi que isso estava me moldando. E eu acabei voltando muito para o lado acadêmico e eu esqueci um pouco das práticas sociais. E isso
Pode até ter, é essa questão uma que eu pego, defasagem. é isso até que eu pego, pode até ter a questão biológica, mas eu acho que a questão de vida, ela é mais essencial no que a timidez impõe bloqueios. Porque, por exemplo, existem pessoas que são tímidas, mas são pessoas que não têm a desenvoltura de tentar solucionar esses problemas. E existem pessoas que são tímidas, mas liga o botão do foda-se e vai pra frente. E segue o fluxo, segue o barco e resolve os seus problemas. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, mas muitas dessas pessoas que conseguem enfrentar a timidez, por trás vem aqueles sintomazinhos nada agradáveis de quando se coloca num estado de exposição, de passar mal ou antes, ou durante ou depois, da pressão cair, ou de botar pra vomitar, ou de começar a suar, assim, o suor brotar. Ou então treme, que fica parecendo uma gelatina. Agora, especificamente, vocês já passaram por situações que a timidez ela bloqueou profissionalmente vocês? Profissionalmente, não. Não, também. Quando Porque eu escolhi um dos traços da psicologia, timidez é no justamente isso, curso, é justamente o bloqueio profissional, não é só o bloqueio relacional. Ah, tem um bloqueio natural, né? Ah, eu vou conhecer aquela menina, eu conhecer aquele rapaz, e fica com aquele bloqueio da timidez inicial, Vou deixar pra mas o depois. profissional é algo que você pode passar a vida inteira sem se relacionar com ninguém, mas você não pode passar a vida inteira sem trabalhar. Isso. Quando eu fiz o curso de psicologia, quando chegou, porque a gente peguei pandemia, né, no período dos estágios. Então, eu acabei atrasando um pouco a formação, porque eu não queria estagiar de forma online, eu queria presencial. Exatamente porque eu sabia que, por conta da minha timidez, eu vim de um processo que eu evitei muito contato com as pessoas. Então, eu disse, não, eu escolhi psicologia, eu escolhi uma área de atuação que envolve comunicação, e eu preciso, então, me comunicar, eu preciso me desenvolver nessa área, e para isso eu preciso me colocar nesse estado de exposição. Foi fácil, não. Quando eu comecei o primeiro semestre de estágio, eu disse, todo dia que eu ia pro estágio eu pensava, eu vou desistir. Ai, meu Deus, eu vou jogar tudo pro alto. Mas aí depois da experiência, que eu via que não era todo aquele bicho de 7 cabeças que eu tava colocando na minha cabeça, eu catava esse papelzinho assim, não, vamos continuar. Pronto, comigo foi mais assim, eu levei para o lado da comunicação. Eu tinha que destravar a comunicação, e aí eu fui meus cursos de oratória, e aí eu comecei a fazer aulas, e assim, foi o que me ajudou muito, porque eu chegava nos lugares e prestava atenção em tudo. Lembre-se que todo tímido, ele é muito observador, então a gente fica o tempo todo observando tudo, vendo os passos de todo mundo, as conversas, a gente aprende muito. Eu aprendi muito com a timidez. Eu vou fazer uma pergunta que me envolve diretamente. Lá vem. Meus alunos, eles são prova viva disso. Eu tenho muito medo de errar. Muito medo de falhar. Só que eu vivo à base do erro e da falha. É porque é o que faz a gente como ser humano. Isso, até você descobrir que você pode errar e tá tudo bem. Recentemente, então, tá recentemente eu recebi umas mensagens de alunos falando justamente isso. Professor, a sua aula era maravilhosa, era divertida, a gente aprendia no lúdico. Porque justamente isso, eu utilizava do erro um trampolim para poder subir. Isso é uma característica de reversão da timidez? De uma certa forma de enfrentamento. Foi o meio de enfrentamento que você encontrou. Eu consegui, através da comunicação, tentando falar melhor, tentando me apresentar melhor, e isso aí foi me destravando. Não deixei de ser tímida, mas consegui trabalhar isso em mim, e agora eu consigo chegar nos lugares e dar uma aula que me sinto à vontade, também erro, converso com os alunos e a gente fica lá na maior tranquilidade. Então, isso, como você está dizendo aí, o que foi o teu meio que você conseguiu enfrentar a timidez, se é que você tinha, que eu não de uma certa acredito. forma foi a motivação, né? Foi o que te deu uma propulsão para sempre estar trabalhando no aperfeiçoamento. Aí vem a grande questão, né? Quais são os hacks mentais, quais são as mudanças de mentalidade, de vida que nós podemos ter para poder sair dessa timidez que nos bloqueia? Porque o problema não é ter timidez, né? A timidez todo mundo vai ter, em um grau maior ou em um grau menor. O problema é quando essa timidez bloqueia, é feito ansiedade. A ansiedade, todo mundo tem ansiedade. O problema é quando a ansiedade ela nos bloqueia para
seguir em algum aspecto da vida. A timidez é da mesma forma. Quando causa prejuízo na qualidade de vida, nas nossas relações e interações sociais, porque nós somos seres sociáveis. A gente precisa dessa movimentação, desse contato. E se você perde um pouco esse medo de errar, de ser julgado, já está resolvendo o problema. Eu acredito que é uma questão de ativação da coragem. Independentemente da motivação, às vezes uma pessoa quer chegar numa menina, num menino, então a motivação é o relacionamento, e para isso enfrenta seu medo de uma negativa, de um processo de frustração, e vai. Mas veja, vocês estão me trazendo um pressuposto que talvez a gente vá para um outro episódio, eu acho que vai ser interessante, sobre a ideia do autoconhecimento, que é... Não existe a possibilidade de você viver algo sem o olhar do outro para você mesmo. Então, essa ideia de que eu preciso não olhar para o que o outro esteja me julgando, ou não me preocupar tanto, me conhecer a ponto de eu conseguir superar isso, é ilusório. A timidez é justamente o medo do olhar do outro para comigo, sobre as minhas ações. Sempre vai haver esse olhar, esse medo desse olhar. Vou deixar. Sempre vai haver esse olhar, esse medo do olhar do outro para você mesmo. Em tudo. Seja em qualquer ordem relacional. Por exemplo, se você é casado, se é sua esposa, seu marido, você vai ter receios de como essa pessoa vai estar olhando para você. Se você vai chegar numa menina ou num rapaz, você vai ter receio de como essa pessoa vai olhar para você. Acaba nós, seres humanos, criando uma máscara para... Eu concordo e discordo. Eu concordo e discordo. Eu acho que existe uma relação entre o medo do olhar do outro... Bem dialético, hegeliano agora. Eu concordo e discordo. Com a questão da expectativa que a gente coloca sobre nós mesmos. Eu acho que o olhar do outro a gente enxerga como um reflexo da nossa própria expectativa. Então, se a gente tem uma expectativa muito alta e a gente olha para o outro e o outro parece desapontado, a gente já muitas vezes pensa, nossa, eu não alcancei aquilo que eu esperava. Nem é tanto o que o outro estava esperando. É o seu julgamento. Porque muitas vezes o tímido é extremamente autocrítico e coloca as situações no nível de perfeição para além da perfeição. Até porque ele tem que saber que é com os erros que ele aprende. Então, se ele não se permite errar, como é que a gente vai aprender? Como é que a gente vai superar? E nesse caso, a terapia ajuda? Com certeza. Claro. Sem sombra de dúvidas. Antigamente, até mesmo pelo preconceito, né, pelo histórico que se tinha desse cuidado com a saúde mental, não se tinha a busca para a terapia como um caminho. Então, você ia aprendendo na base da porrada, caindo, se levantando, chorando escondido, limpando os ralados na vida e seguindo. Hoje a gente tem caminhos e tem formas de fazer com que esse processo ele seja mais suave. Que ele não seja tão doloroso. Não quer dizer que você não vai precisar enfrentar. Em algum momento vai. Porque a própria dinâmica da vida coloca a gente em situações de exposição. Seja você chegar numa loja para ter que falar com o atendente porque não encontrou o produto, seja ter que atender um telefone de uma pessoa que é desconhecida. Ou até mesmo casos mais intensos de apresentação, de você se colocar diante de uma plateia. E veja só, a procura hoje por terapia. As pessoas hoje têm o prazer de falar. Estou fazendo terapia. Perdi a timidez de esconder. Eles eu tenho medo que isso tenha virado moda. Não, lembra não virou. Mas lembra que percebe que o ciclo natural da vida... Saiu do segundo plano. Mas veja, era tudo escondidinho. Lembra que o ciclo natural da vida, as profissões, ela envolve esse ciclo natural, né? Tem a galera que começa a ir para a educação física, por causa da academia, e outros já vão para nutrição. Aí depois vem os booms de profissões. E ultimamente, pós-pandemia, é o boom da terapia, né? Mas e eu tenho medo que isso não seja consolidado. Perderam o medo de falar. Que eu preciso da terapia, eu vou buscar uma terapia. Antes as pessoas precisavam, as pessoas até queriam, mas o medo de falar que eu estou fazendo uma terapia era um julgamento, uma coisa absurda, porque ninguém pode falar que está precisando de uma terapia. E a um psiquiatra, meu Deus, assinar um atestado. Então, quer dizer, isso aí foi mudando com o tempo. E a pandemia só veio... Mas aí agora eu vou jogar a polêmica. Pensou que eu não ia jogar polêmica? Sempre vai ter polêmica. Vindo de Wesley. Eu acho que a pandemia ajudou para desmistificar.
ajudou, né, o pessoal a entender que a saúde mental é importante na nossa vida, a gente cuidar, que existe muitas consequências em decorrência da sobrecarga mental, principalmente, né, porque muitas vezes no ambiente online o trabalho e a vida pessoal ficou tudo muito sem uma divisão, então a pessoa vivia para o trabalho e isso acabou em alguns aspectos causando prejuízos na relação social, sobrecarga. Né? E consequentemente, as pessoas, a partir desse momento que viram, nossa, a saúde mental realmente importa, tem um peso. Talvez essa tenha sido uma grande vantagem da pandemia, né? O isolamento faz a gente olhar mais para dentro de si. Isso. O autoconhecimento que aprendi. Ela tá tão filosófica. Ai, estou, mano. Eu disse, é um mundo sem volta. Vai para filosofia, não volta mais. Não entre. Não entre, porque vai, não volta mais. Não volta mais. Agora vem a minha polêmica. Se não tiver polêmica, não sou eu. Qual a abordagem mais eficaz? Eu tô com uma TCC e uma psicanalista. Porque a gente sabe que várias abordagens são... Várias abordagens... várias abordagens elas são eficazes. Mas assim, qual é mais eficaz? Porque, querendo ou não, há um apego de dois âmbitos. Por exemplo, se você vai no psiquiatra, ele vai aconselhar o TCC porque ele tem relações práticas de ação. Aí você... Baseado em evidências, baseado né? em... Que o pessoal nas pesquisas, no ambiente científico coloca. Eu já senti uma pontada aí do... Já senti uma flechada aí. Mas é porque a TCC ela tem muito desse nascimento, né? Sempre um complemento. Então, assim, até eu estava conversando lá com a Aldenora, e eu disse para ela, digo, olha, eu acho que os dois se completam. Então, você precisa de um período na TCC, um período na psicanálise. Eu vou jogar essa polêmica, mas aí eu joguei essa polêmica, mas eu vou responder de outra forma. Tá. Vocês duas fazem terapia? Sim. Qual é a abordagem da terapeuta de vocês? Psicanalista. A minha psicanalista também. A TCC fazendo psicanalista. Mas é bom esse olhar diferente. Isso. Que a gente consegue enriquecer o conhecimento com olhares diferentes. Porque, às vezes, na TCC, a gente foca num ponto e a psicanálise em outro, mas são pontos diferentes que, quando a gente coloca, cara, eu não tinha olhado por essa perspectiva. Então, para vocês, não existe uma abordagem mais eficaz. Existe um caminho a ser tomado e, baseado nesse caminho, é que você vai encontrar respostas específicas, mas o objetivo vai ser sempre o mesmo. Sempre o mesmo. E se uma puder, a gente está lidando com a subjetividade. A gente está lidando com a subjetividade humana, né? Então, eu acredito que não existe um caminho certo, reto, único e exclusivo. Existirão alternativas. Se a gente for olhar para o lado científico, sim, eles vão colocar como a TCC melhor, mais indicada, mais eficaz, porque tem muitos artigos científicos, tem muita comprovação. Mas isso vai de pessoa para pessoa. Isso. Tem pessoas que a TCC, essa objetividade, ela não vai funcionar no processo. E tem outras que vai ser aquele par perfeito. Então, não tem por isso aquele que eu acho que certo e errado. Não tem um certo e errado. Então, uma complementa a outra. Porque sempre terá uma alternativa. O que não pode ficar longe dela. E existem outras abordagens também, né? A gente não entrou em jogo a Fenô, não entrou em jogo Gestalt, humanista. Mas cada uma tem o seu caminho. Eu prefiro não opinar para não bloquear a vinda de profissionais para cá. Vamos. Mas me diga uma coisa, a timidez define quem você é ou ela é apenas uma característica que deve ser transformada? Eu acredito que ela é uma característica que, se está trazendo prejuízo na tua qualidade de vida, que está trazendo sofrimento, ela precisa sim ser trabalhada, porque caso contrário, caso você se estenda dando corda, né, você se mantendo cada vez mais dentro desse processo de vergonha e inibição, se torna, sim, uma característica que acaba te definindo. E ela vira um ciclo vicioso. Então, você fica preso e aí você diz, eu sou assim, aí internaliza. E usa isso como desculpa. Pronto. Para não enfrentar. Para não enfrentar. Então, enfrentar seus medos, procurar ajuda, sempre será a melhor saída. Porque tem uma saída. E aí vem outra pergunta. Para nós encerrarmos esse momento, para mim, bem maravilhoso, bem valioso, que é o que é mais difícil para você? Lidar com o olhar do outro ou com as próprias expectativas? Com as próprias expectativas. O nível de exigência nosso é muito além do Filosoficamente, outro. A gente precisa do olhar do outro para definir as nossas próprias expectativas.
Eu acredito que o olhar do outro intensifica as nossas expectativas. Por exemplo, vamos colocar dentro da nossa profissão. A gente está falando sobre um assunto específico. Então, imagine o cenário que deu um branco, porque eu sou tímida e eu não consegui falar sobre o que eu gostaria de falar. Não consegui passar, transmitir esse conhecimento. Mas você não é profissional da área. Então, esse olhar do outro gera, assim, uma exigência que amplifia, que aumenta, que intensifica a expectativa que a gente coloca, porque a gente se coloca numa posição, numa postura de que eu não posso errar. Não posso errar. E isso me lembrou uma visão junguiana, falando com relação o ideal do eu. Eu achei muito interessante, porque a gente se coloca muitas vezes numa situação evitativa para não quebrar essa idealização que a gente tem de nós mesmos. Para mim fez muito sentido. É isso aí. Então, eu acho que a gente consegue, sim, unir um pouquinho a TCC, né? Dialogar. Isso. Eu acredito que tudo contribui para a gente enriquecer. Eu também acho. E você tem que dar alternativas. As pessoas têm que encontrar o meio onde ela se sinta à vontade. E por isso que a gente tem esse complemento e a gente tem essa procura. Muitas vezes ela se sente à vontade no falar. Até porque, se eu quero quebrar a timidez, eu tenho que encontrar alguém que eu me sinta à vontade. E aí você começa, com essa confiança, você começa realmente estar engajada em agora eu quero vencer, eu quero superar. E você sabe que tem um meio para isso. Vai ser mais curto ou mais longo, a depender do processo. De como a pessoa consegue encarar os próprios desafios. É isso aí. E o psicólogo, o psicanalista, o terapeuta, de uma forma geral, ele precisa aprender a respeitar o tempo do paciente. Isso. Porque não é do tempo da gente. Então, porque assim, tem a abordagem da TCC como uma coisa muito objetiva. Então, até pouco tempo atrás, era uma abordagem breve, que vamos colocar assim, 10 sessões, né? Você tem aí um prazo para você conseguir chegar no seu objetivo. Só que não é assim. Não é. Cada ser humano, ele vai ter uma forma de enfrentar seus próprios processos, sua própria vida. E nem sempre é fácil você conseguir enfrentar o medo. Inclusive, é engraçado porque eu tive uma paciente que chegou muito certa, objetiva, para trabalhar a timidez, porque não conseguia se relacionar e isso estava interferindo no ambiente profissional. Quando a gente começou, após a anamnese, a analisar quais eram as situações que a timidez pegava na vida dela, que realmente trazia esse problema, a partir desse momento parece que se tornou concreto que em algum momento ela precisaria partir para a ação. Desapareceu. Cadê a paciente? E assim, às vezes a gente nem sempre tem um espaço para dizer calma, respira fundo, não vai ser no tempo não, eu não vou impor o que você precisa fazer. A gente respeita o paciente. É isso. É isso, pessoal. A timidez ela pode até fazer parte da sua história, mas ela não precisa controlar o seu caminho. Ela não define quem você é. E sim, dá para mudar. Eu agradeço imensamente, demais, a doutora Ramile Leal e a doutora Fátima Rodrigues por esse episódio de altíssimo nível. E se esse episódio fez você pensar, se esse episódio ele fez parte da tua história, se tocou naquilo que te afeta, curte, compartilha, segue a gente. As redes sociais dos três estarão aqui embaixo, tá certo? Ficamos até a próxima e até mais.